Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Vídeo de pré-jogo para falar como o Santos deve enfrentar o São Paulo sábado às 19 horas no estádio do Morumbi, terceira rodada do Campeonato Paulista. O Santos em busca da sua primeira vitória no estadual. O Santos que empatou contra o Santo André, empatou contra a Ferroviária com um time repleto de reservas, meninos da Vila jogando. E agora, para esse sábado, teremos a estreia de Ariel Holan e a volta de alguns titulares para essa partida, os jogadores que já estão à disposição, que não estão no DM, que não estão com a seleção brasileira. Então teremos aí um Santos bem reforçado para esse clássico. E antes eu quero te dar uma dica super bacana. Se você não conseguir acompanhar esse jogo diretamente da televisão, baixe o aplicativo da OneFootball, primeiro o link aqui da descrição. Tem o tempo real dos jogos do Santos, então você consegue ficar por dentro do que está rolando no clássico. Espero que você receba várias notificações de gols do Santos. Tem escalação, tem estatísticas, tem também toda a cobertura antes e depois do clássico contra o São Paulo. Então não perde tempo, se você é apaixonado por futebol e pelo Santos, tem que baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui na descrição. E agora, nesse vídeo, iremos comentar sobre dois temas. Obviamente, sobre essa provável escalação do Santos para enfrentar o São Paulo e também sobre o retorno de Jonathan Copete, um carrasco do São Paulo, gosta de fazer gol contra o São Paulo, mesmo com a barriga queimada. Então ele bidou também, já está no bid, foi inscrito no Campeonato Paulista. Ariel Holan também foi inscrito, está no bid e vai estrear contra o São Paulo. Bora pro vídeo. E como eu comentei, Jonathan Copete volta a ficar à disposição do Santos Futebol Clube. Depois de 7 meses, ele pode jogar novamente pelo Peixe. Ele que havia sido emprestado ao Pachuca do México, ao Everton do Chile, estava todo esse tempo sem jogar, não por conta do transfer ban, mas por conta da janela de transferência internacional. Como estava fechada, o Santos precisava aguardar esse período aí, como ele ainda estava emprestado para um clube de fora do país, precisava esperar esse tempinho para que ele voltasse a ficar à disposição do Santos. É um jogador que tem bastante história nesse clássico contra o São Paulo e também, como eu disse, é o maior artilheiro da história do Santos, 26 gols, e ele conversou com a Santos TV. É um desafio muito grande, Saber que não pode atuar, não pode jogar, mas essa paciência, o bom profissional que a gente é, então eu acho que isso ajuda muito o grupo. Deus primeiramente que faz que minha paciência seja muito boa, que possa aguentar este tempo, então acho que é muito bacana. Agora fico mais feliz que esse esforço que a gente fez para chegar agora vai valer a pena. Sempre falei assim para o Santos, eu vou ajudar o Santos do jeito que eu puder. Se tem que ser roupeiro, tem que ir no jogo, se tem que ser goleiro, na posição que possa ajudar, sempre vou estar aí, não? Então acho que isso para mim me deixa muito feliz de poder voltar e poder seguir ajudando. Então acho que a oportunidade é muito grande de seguir mostrando minha raça e também o amor por o time. E teremos um Santos totalmente diferente para encarar o São Paulo sábado às 19 horas no Morumbi. Um Santos que jogou repleto de meninos da Vila contra o Santo André e também contra a Ferroviária, terá a volta de vários titulares para esse jogo, alguns meninos da Vila, obviamente, terá a estreia do Ariel Holan. O Santos que precisa vencer no Campeonato Paulista, vem de 2 empates seguidos e está atualmente na terceira colocação do seu grupo, então é importante vencer, vale ressaltar que só os dois melhores de cada grupo avança para a fase de mata-mata do Paulista, então é bom começar a vencer o quanto antes para não passar sufoco, para que a gente consiga avançar para essa próxima fase com tranquilidade. Mas o Santos vem com esses titulares que estavam de recesso, já não jogaram o último jogo do Campeonato Brasileiro, foram poupados contra o Santo André, contra a Ferroviária e iniciaram os treinamentos com o Ariel Holan na terça-feira. Então, desde terça-feira, o Ariel Holan está já conhecendo os jogadores, colocando em prática tudo que ele pensa sobre futebol, como ele quer que os jogadores atuam, e teremos aí essa primeira amostra desse trabalho do Ariel Holan à frente do time do Santos.
Inclusive, alguns jogadores, como o próprio Pirani, o próprio Kaique, foram, entre aspas, né, retirados do jogo contra a Ferroviária para já ir treinando com os titulares para esse jogo contra o São Paulo, importantíssimo no Campeonato Paulista, e um jogo ainda mais importante na próxima semana contra o Deportivo Lara na Vila Belmiro pela pré-Libertadores. Então, o Ariel Roland conseguiu mais um tempinho aí com alguns jogadores, né, que ele entende que possa ter futuro no Santos, possam ser mais aproveitados. E agora, sem mais enrolações, vamos falar essa provável escalação do Santos para esse clássico. E a provável escalação do Santos deve contar com John, Sandro, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jean Mota, Lucas Braga, Bruno Marques e Soteldo. Podemos ter algumas alterações, obviamente, porque tem algumas dúvidas ainda nessa provável escalação. Começando com John ou João Paulo. Já falamos desse dilema aí do Ariel Roland, ele ainda não sabe qual será o goleiro titular, inclusive isso vale, né, para todos os jogadores que vamos comentar aqui. Não é porque ele escalou o John ou ele vai escalar o João Paulo que é o titular absoluto para sempre, né? Ele vai observando alguns jogadores, é início de trabalho, treino é treino, jogo é jogo, então é importante ele colocar os jogadores para jogar, para ele conseguir avaliar quais jogadores estão rendendo mais e até mesmo, né, para ele avisar para a diretoria, olha, esses jogadores eu faço questão que vocês façam uma forcinha aí para permanecer no time, e esses aqui, se aparecer alguma proposta, vocês podem negociar. Inclusive, falando de negociar, tem a questão do Luiz Felipe, né? Ele recebeu uma proposta de empréstimo para atuar na Chapecoense, o Santos deu ok, mas ele preferiu ficar. E ele é um dos cotados para jogar esse clássico ao lado do Luan Pérez. Porém, temos também a possibilidade do Kaique, né, o jovem Kaique de apenas 17 anos, entrar nessa posição aí, brigar por essa posição que ficou vaga depois da saída do Lucas Veríssimo. Então o Kaique também pode entrar. Eu chutaria aqui, tá? Apenas palpite meu, que ele possa entrar ao longo do jogo. Afinal, são 5 substituições e o Kaique se demonstrou bastante seguro na estreia do Santos contra o Santo André. Então é um jogador que eu gostaria de ver atuando num jogo importante, né, como o clássico contra o São Paulo. Outro jogador que jogou muito bem e pode, digamos, entre aspas, né, roubar a vaga é o Gabriel Pirani, que fez gol, inclusive, já no Campeonato Paulista, assim como o Jean Mota. Então pode ter uma briga aí de posições entre Jean Mota e Gabriel Pirani, ou também ele entrar no decorrer do jogo, né? Outro jogador é o Ângelo, né? Pode entrar também na vaga do Lucas Braga, mas eu acredito que o Lucas Braga deve ser mantido. E o Ângelo, obviamente, entrando aí no decorrer do jogo. O Ângelo que eu tenho muita curiosidade, porque ele tem muita personalidade, né? Então, todos os holofotes estavam em cima dele para os últimos jogos. Talvez jogando com um time titular, ao lado do Soteldo, por exemplo, ele consiga ter uma tranquilidade maior e desenvolver ainda mais o seu futebol. Então, vamos aguardar o que será desse Santos contra o São Paulo. Quero os palpites aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.